Vamos falar um pouco do dia de ontem. A começar com mentiras. Comentamos ontem, nossa queridíssima Daniela Lima entregou o Lula por completo. Falou que o Lula já sabia de toda essa história do novo possível tarifaço desde semana passada. E a ordem que deu foi para usar o caso para desgastar os Bolsonaro, ao invés de tentar resolver o problema. E além da Daniela Lima, quem também traz essa mesma informação foi o Christopher Garman, lá da Eurásia. Ela colocou aqui o recorte dele, ele foi lá na CNN. Esqueci de mandar esse vídeo para mim mesmo. A gente não acredita num grande grau de manobra para poder negociar uma redução das tarifas que foram propostas pelo USTR, passaram um período de consulta que pode ser implementado no mês de julho. Porque, no fundo, a gente tem que também reconhecer que a decisão, a proposta tarifa de 25% e agora essa outra global que pode adicionar mais 12,5%, faz parte do processo que você colocou na sua abertura, William, que a Suprema Corte Americana derrubou o instrumento AIPA, né, globalmente, e as investigações 301 são para repor as tarifas que foram derrubadas pela Suprema Corte Americana. E a tarifa que foi derrubada no Brasil foi uma tarifa de 40%, aí sobrou 50%, sobrou 10%. Então, a 40% que foi derrubada, o USTR propôs reposição de 25%. Então, veja que o governo americano até reduziu, eles não repuseram totalmente a tarifa que foi derrubada pela Suprema Corte. Mas com os 12 vai chegar quase lá. Vai chegar, aí seria uns 37,5 em vez de 50. Então os 40 caiu para 25 e o 10 foi para 12, se você somar as duas tarifas. Então, se você colocar de uma certa ótica, né, o que o USTR e o governo americano fez foi uma desescalada vis-à-vis o regime de tarifas que vingava antes da decisão do Supremo americano. Né? Aí era mais incumbente ao governo brasileiro vir para os Estados Unidos e oferecer concessões para evitar que essa recomposição ocorresse. E o governo brasileiro não deu grandes concessões, não participou de um acordo de minerais críticos com o qual o governo americano estava querendo. Então, faltando concessões maiores, veio a decisão dessa recomposição parcial. Então, eu acho que essa decisão tarifária dos Estados Unidos já estava meio contratada e o requisito era do governo brasileiro evitar que viesse. Mas a inércia era para algo vir. Por isso que a gente estava não vendo avançando as negociações. O mais tempo que a gente chega para a eleição, fica difícil também de você negociar. E veja a retórica do presidente Lula agora. É claro que ele diz que que ele foi surpreendido, que é um choque, mas isso é um pouco de retórica de também ter um apoio doméstico, né, e uma postura mais anti-americana. Mas isso é porque a eleição está chegando. O Garman disse que a inércia do Lula foi proposital. É para a tarifa realmente chegar e ele poder tentar tirar algum proveito político disso. Esse é o Brasil. E essa fala ocorreu no dia 3. Foi o mesmo dia que a Daniela Lima deu informação, né? A gente comentou ontem. Ela soltou no dia 3. Mesmo dia. Aí. E essa mentira está sendo utilizada amplamente para tentar desgastar o Flávio Bolsonaro. Absurdo, né? Para também tentar desgastar o Flávio Bolsonaro, a imprensa está distorcendo de forma suja uma fala do Eduardo sobre um sistema de pagamentos dos Estados Unidos chamado Zelle, que seria relativamente similar ao Pix. O que Eduardo fala, eu vou dar play aqui no vídeo do Eduardo, antes de ler as notícias, é o seguinte: Eduardo falou que, cara, olha, os Estados Unidos têm o Zelle, é um argumento que você pode levar para a mesa de negociação. O que ele está tentando falar é o seguinte, olha, se os Estados Unidos quiserem reclamar do Pix, você fala, pô, mas vocês têm o Zelle, vocês vão acabar com o Zelle? Se vocês estão incomodados aí que a Mastercard, a Visa, tá deixando de ganhar dinheiro aí da taxinha do cartão por causa do Pix, pô, e vocês aí também têm o Zelle, né? Então vocês não têm direito de reclamar com a gente. Eduardo tá falando basicamente isso, no frigir dos ovos. A imprensa conseguiu distorcer o que Eduardo falou de forma criminosa, para tentar desgastar o Flávio, para falar o seguinte, ó. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e virar alvo de crítica na internet. Eduardo não sugeriu isso em momento nenhum. Eduardo Bolsonaro sugere trocar Pix pelo Zelle. Não falou isso de jeito nenhum. Eduardo Bolsonaro sugere que o Brasil troque Pix por Zelle. O que é Zelle? Aplicativo sugerido por Eduardo Bolsonaro para substituir Pix. Um absurdo sem tamanho. Aí o Vinícius diz, né? Globo, Metrópolis, Tempo, Estado de Minas. Ao se referir sobre as falas de Eduardo, né? Eles mentem descaradamente sobre sugestão de Eduardo Bolsonaro. Deixem aqui suas manifestações sobre os propagadores de mentira. Quem também propagou a fake news foi a Infomani. A Infomani foi comprada pela XP, o banco
e trabalha onde, né? Que tem como sócio. E até um tempo atrás o CFO do banco, né? Era irmão de quem? Do Constantino. Rapaz, quero ver o Constantino meter o dedo na cara aqui, acusar fake news. Eduardo Bolsonaro sugere trocar Pix pelo Zelle. E a Tsuko pergunta aí, vão se retratar? Tem que pedir pro Constantino resolver isso daqui. Aí Eduardo comenta o assunto, né? Eu jamais falei em substituir o Pix. O Pix foi criado pelo meu pai, sem taxas, e assim deve permanecer. Sou pró-Pix e desafio aqui a Globo e demais jornais a se retratarem. Não vão. São um bando de Isso tudo está sendo feito de propósito. O objetivo não é atacar o Eduardo. O objetivo é tentar criar uma confusão, inventar uma mentira, para desgastar a campanha do Flávio. É isso que está acontecendo. Esse é o pano de fundo dessa confusão. Tá aqui, ó. Eu exijo uma retratação. Saiu no Globo e foi replicado por vários outros veículos de comunicação. Eduardo Bolsonaro sugere troca do Pix por sistema americano Zelle e vira alvo de críticas nas redes. Eu absolutamente jamais disse isso. Eu desafio o Globo a calar minha boca e mostrar um vídeo onde eu tenha dito, porventura, algo nesse sentido. O Pix é criado por Jair Messias Bolsonaro, sem taxa, e assim continuará sendo. E só Bolsonaro poderia criá-lo, sabe por quê? Porque os bancos tiveram um prejuízo bilionário com a criação do Pix sem taxa. Vale lembrar que Lula é o presidente que mais deu lucro a esses mesmos bancos. E no final das contas, da relação Brasil-Estados Unidos, o que Lula fez para evitar o tarifaço que a própria Daniela Lima, que não dá para dizer que é de direita, né, de extrema direita, disse que o governo Lula sabia. Lorival também, da CNN, alertou no mesmo sentido. Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que tá vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump 26, com Trump 27, com Marco Rubio. O governo nada fez. Sabe por quê? Porque Lula deseja as tarifas. O Lula quer promover um conflito com os Estados Unidos, mesmo que você, brasileiro, esteja no meio disso e seja o principal prejudicado. Porque na mentalidade doentia do Lula, ele acha que uma briga com o Trump vai aumentar a popularidade dele. A patifaria é tão grande que a própria porta-voz do Departamento de Estado americano teve que vir a público para pontuar e esclarecer que não existe ligação entre a questão do CPI-PCC com o Pix brasileiro. Tamanha é a desinformação promovida por parte da nossa imprensa. Feito o desafio. E aí, Globo, Metrópolis, Estado de Minas, O Tempo, vão colocar realmente uma matéria verdadeira ou vão continuar com essa patifaria para ajudar o Lula nessa eleição, colocando palavra na minha boca que eu não disse em momento absolutamente nenhum? Eu concordo em partes. Talvez assim, no ponto central da crítica desse perfil aqui, minha inflação, eu concordo. Ele fala assim, ele postou a notícia do Poder 360, que também mentiu sobre o caso, né? O que é Zelle? O sistema que Eduardo propõe para substituir o Pix. Aí, vem com a ladainha. Aí minha inflação fala o seguinte, esse é o jeito mais rápido que existe para alguém começar a ser de direita. A pessoa é ali a política. Não acompanha nada. Acompanha futebol, Copa do Mundo, Virgínia, focalizei, choquei. E aí ela vê uma notícia que ela considera absurda. Porque ela usa o Pix, né? Fala assim, pô, tá lá em casa, ela vai fazer uma compra na internet. Ela fala, mas como assim meu Pix? Vão tirar o meu Pix? Aí a pessoa fica chocada. Ela não acredita na tamanha imbecilidade de querer fazer uma coisa ruim pra população. Ela fala assim, meu Deus, não consigo acreditar. Como que Eduardo Bolsonaro ousa a querer prejudicar o povo brasileiro? É um intriguista? Aí, essa pessoa, não, pera, eu tenho que ver o absurdo que o Eduardo propôs. Ela vai dar play no vídeo, tá? Ela assiste. E aí a pessoa vê que Eduardo não falou nada. E todas as notícias afirmam. E aí a pessoa começa a observar que um padrão de distorções entre o que todos os bolsonaros falam e o que é noticiado na mídia. E aí ela passa para Bolsonaro por ser perseguido por coisas que ele não falou. E aí ela maceta o 22 de outubro. Não vou falar que isso aqui acontece com todos, mas as pessoas que são fisgadas e passam por esse processo, aí viram de direita. As pessoas que viram a notícia, não acreditaram e falaram, não, eu tenho que checar com os meus próprios olhos. As pessoas que são curiosas, aí todas vão para a direita. E aí esse perfil Minha Inflação diz que comigo foi no episódio do Dá que eu te dou outra. Então, tem tempo, né? O Metrópolis, depois de postar a mentira, publicou o vídeo do Eduardo exigindo retratação, aí coloca, Eduardo Bolsonaro nega ter definido a troca do Pix. É uma vagabundagem. Porque se o Metrópolis fosse um jornal honesto, o Metrópolis ia colocar
Pedimos desculpas pela fake news publicada anteriormente. E colocar o vídeo do Eduardo. Isso é o que uma pessoa honesta faria. A Sarita fala, ele de fato não pediu. A fake news propagada por toda a velha imprensa mostra que este ano teremos uma das campanhas eleitorais mais sujas da história. E com a ajuda da imprensa, eles vão mentir à vontade contra um único lado. Já começou. A Sarita escreveu na mesma linha. Isso que a velha imprensa está fazendo com o Eduardo é a prova de que teremos uma das eleições mais sujas da história. Também por isso é que devemos ter senso de proporção e colocar na balança o que é que está em jogo. Não é hora de ter birra com os bolsonaros. Nosso futuro é o que está em jogo. E que eu vou falar uma coisa para vocês, que não é para deixar vocês felizes nem nada, mas vocês sabem que eu sempre falo para vocês. Acompanham bem os debates nas redes sociais, e não é só acompanhar bem. Eu observo bem as coisas. Eu sei classificar bem as pessoas e monitorar diversas bolhas, né? Faço lá as merdas no Twitter, ver o que as pessoas estão falando, muitas que eu discordo. Eu pude notar nas últimas 48 horas um movimento de toda aquela galera que adora atacar Bolsonaro, chamar de frouxonaro, de vagabundo, de todos aqueles absurdos. Eu vi vários perfis, eu digo assim, eu vi 4 perfis diferentes, perfis grandes, puxando conversas e diálogos, falando, olha, já deu, não é o momento, a gente tem que entender. E teve um evento que eu acho que talvez tenha servido como catalisador para que essa movimentação se intensificasse, que foi a fala do Caiado sobre a pandemia lá no Felipe Sestaro. A gente vai falar sobre isso já já. Mas eu comecei a ver muita gente falando, ó, o Zema não decolou, o Caiado não vai, então assim, é hora de deixar de maluquice e entender que o objetivo central tem que ser derrubar o Lula. Eu achei interessante. Tô falando pra vocês, eu vi pelo menos 4 perfis diferentes de pessoas que odeiam o bolsonarismo apontando nessa direção. Vamos observar o desenrolar nos próximos dias.